Esforça-se para quebrar o ciclo de comer sempre que o stress ou a tristeza aparecem. Esses desejos são apenas sinais de stress, e hoje vai aprender a acalmá-los antes que tomem conta de si. No vídeo de hoje, vai descobrir 10 truques comprovados pela ciência que finalmente o colocam de volta no controle dos seus hábitos alimentares, mesmo nos dias mais difíceis. Estes são os verdadeiros mecanismos dentro do seu cérebro e corpo que desencadeiam os desejos emocionais e as simples mudanças que os acalmam rapidamente. No final deste vídeo, vai perceber exatamente por que é que o stress o faz procurar comida e o que fazer em vez disso. Vamos começar. Número 1. Dê um nome à emoção antes de comer. A maioria das pessoas não come em excesso por causa da comida. Comem em excesso por causa de sentimentos que nunca aprenderam a identificar. Pesquisas da UCLA descobriram que rotular uma emoção reduz a atividade na amígdala, o sistema de alarme emocional no cérebro. Em termos simples, quando nomeia o que sente, o desejo perde força. Em vez de ir buscar um petisco, faça uma pausa de 10 segundos e diga: isto é ansiedade. Ou, isto é aborrecimento. Ou, isto é estresse. Parece demasiado simples, mas o cérebro adora clareza. Quando nomeia a emoção, o seu cérebro muda do modo pânico para o modo lógico, e a alimentação emocional torna-se menos automática. Este pequeno hábito cria uma lacuna, uma pequena pausa. E essa pausa é exatamente o que quebra o ciclo da alimentação emocional. Pense nisto como desligar um fio que normalmente conecta o stress diretamente ao petiscar. No momento em que o fio é desligado, finalmente ganha controle sobre o próximo passo. Número 2. O reinício de 20 minutos para o stress. Comer por impulso, ou emocionalmente, geralmente surge de níveis elevados de cortisol, a vossa hormona do stress. Quando o cortisol dispara, o vosso corpo exige açúcar, porque o açúcar reduz temporariamente o cortisol. É por isso que a fome emocional parece sempre tão urgente. Mas aqui está o segredo. Uma caminhada de 20 minutos reduz o cortisol de forma mais eficaz do que comer açúcar, de acordo com vários estudos da Universidade de Michigan. Não precisam de ginásio, sapatilhas caras ou um plano de treino. Basta caminhar ao ar livre ou em casa durante 20 minutos. O ritmo da caminhada acalma o vosso sistema nervoso, aumenta as substâncias químicas do bem-estar, como a dopamina e as endorfinas, e desliga o sinal hormonal que grita: agarra algo agora. E a melhor parte? A compulsão geralmente desaparece antes que a caminhada termine. Deixam de sentir que precisam de comida imediatamente para perceber que, afinal, podem estar bem. É nesse momento que o comer emocional perde o seu controle. Comprometam-se com este truque durante uma semana e verão a diferença de imediato. Número 3. Equilibre o seu açúcar no sangue para prevenir desejos causados pelo humor. Um dos maiores gatilhos ocultos por trás da alimentação emocional é o açúcar instável no sangue. Quando o seu açúcar no sangue cai a pique, o seu cérebro entra em pânico e envia sinais urgentes de comer agora. E geralmente pede alimentos de conforto rápido, como açúcar ou hidratos de carbono. Estudos de Harvard mostram que as quedas de açúcar no sangue causam irritabilidade, ansiedade e uma fome emocional súbita, mesmo quando o seu estômago não está fisicamente vazio. É por isso que a alimentação emocional muitas vezes o atinge ao final da tarde ou à noite. A sua curva de açúcar no sangue está a cair a pique, a sua energia diminui, e as suas emoções parecem mais pesadas do que realmente são. Quando estabiliza o seu açúcar no sangue, essas quedas emocionais perdem intensidade e o desejo de se confortar com comida torna-se muito mais fraco.
Para fazer isso de forma natural, adicione fibra, proteína e gorduras saudáveis a cada refeição. Experimente coisas como ovos, abacate, iogurte grego, carne magra, nozes ou vegetais. Até algo tão simples como adicionar sementes de chia ou amêndoas ao seu pequeno almoço pode estabilizar o seu açúcar no sangue durante horas. Quando a sua energia permanece estável, as suas emoções também permanecem estáveis, e a alimentação emocional torna-se muito mais fácil de controlar. Quarto ponto: coma proteína ao primeiro sinal de fome emocional. O seu cérebro está programado para procurar alimentos de conforto rápidos, açúcar, batatas fritas, doces. Mas o que a maioria das pessoas não percebe é que a alimentação emocional piora 10 vezes quando tem pouca proteína. Pouca proteína leva a um açúcar no sangue instável, e o açúcar no sangue instável leva a ataques de fome súbitos que parecem emocionais, mesmo quando não o são. Estudos mostram que comer pelo menos 20 a 30 gramas de proteína por refeição estabiliza o açúcar no sangue por horas. Isso significa menos mudanças de humor, menos desejos e menos momentos em que o seu cérebro se sente desesperado por uma solução rápida. Aqui está o truque. Quando sentir a fome emocional a aproximar-se, não pegue num alimento de conforto. Pegue numa fonte de proteína. Pode ser iogurte grego, ovos, atum, frango, queijo cottage ou até mesmo um batido de proteína. O cérebro interpreta a proteína como segurança, e quando o seu açúcar no sangue fica estável, os desejos emocionais diminuem drasticamente. Número 5. Acabe com a fome de sono. Os desejos que nem sabe que tem. Pode pensar que comer por impulso é tudo uma questão de estresse ou tristeza, mas um dos maiores gatilhos é, na verdade, a privação de sono. Quando não dorme o suficiente, duas hormonas enlouquecem. A grelina dispara, a leptina desce. Isto cria uma tempestade perfeita. O seu corpo sente fome mesmo quando não tem, e as suas emoções parecem mais intensas do que o habitual. Estudos mostram que as pessoas que dormem menos de 6 horas por noite comem mais 300 a 500 calorias por dia, principalmente devido a desejos emocionais. Se acorda cansado, o seu cérebro procura automaticamente prazer e conforto, e a fonte mais rápida é a comida. Para resolver isto, procure ter horários de sono consistentes. Apanhe sol de manhã. Evite o telemóvel à noite. Mesmo melhorar o seu sono em apenas 1 hora pode reduzir drasticamente os desejos emocionais. Pense no sono como o botão de reset do seu cérebro. Se não o carregar, as suas emoções e sinais de fome ficam confusos, e comer por impulso torna-se quase impossível de controlar. Número 6. Pratique o método de hidratação, pausa e beba. A maioria das pessoas não percebe que a desidratação leve aumenta a ansiedade, a irritabilidade e a sensibilidade emocional. E quando o seu corpo se sente estressado, o seu cérebro confunde os sinais e interpreta-os como fome. De fato, um estudo no Journal of Nutrition descobriu que os participantes desidratados relataram desejos mais fortes e mais episódios de alimentação emocional em comparação com os hidratados. É aqui que entra o método pausa e beba. Antes de comer qualquer coisa, sirva um copo de água e beba-o lentamente. Isso não o engana para se sentir saciado, reinicia a resposta ao estresse que a desidratação cria. Muitos desejos emocionais desaparecem em minutos, assim que o seu sistema nervoso se acalma. Este truque funciona porque a água acalma, refresca o seu sistema, abranda a sua respiração e tira o seu corpo do modo de luta ou fuga. E quando o seu estresse diminui, o desejo geralmente diminui com ele. É simples,
rápido e incrivelmente eficaz para reduzir episódios de alimentação impulsiva. Número 7. Use o atraso de 5 minutos. Os desejos emocionais parecem emergências, mas seguem uma curva. Aumentam, atingem o pico e diminuem em minutos. Neurocientistas descobriram que os desejos geralmente duram de 3 a 10 minutos e depois diminuem se não os alimentarmos. Então, aqui está o truque. Diga a si mesmo: posso comer isto, mas daqui a 5 minutos. Isto faz duas coisas poderosas. Primeiro, dá tempo ao seu cérebro lógico para intervir. Comer emocionalmente é instantâneo. Um atraso de 5 minutos interrompe a reação automática. Segundo, quando o desejo diminui, tem um momento de clareza. E é tudo o que precisa para fazer uma escolha diferente. Não está a restringir-se. Está apenas à espera que o desejo perca a sua força. Algumas pessoas escrevem num diário durante esses 5 minutos. Algumas bebem água, outras apenas sentam-se e respiram. O objetivo não é o que faz. O objetivo é criar uma janela onde o seu cérebro possa reiniciar e parar de implorar por uma recompensa rápida. Este método é tão eficaz que os terapeutas o utilizam na recuperação de transtornos alimentares. Parece insignificante, mas pode mudar completamente a sua relação com os desejos. 8º. Remova os alimentos que desencadeiam e sequestram o seu cérebro. Comer por emoção parece uma falta de disciplina, mas na realidade é um problema de química cerebral. Certos alimentos, especialmente os ricos em açúcar, gordura e processados, ativam o centro de recompensa do cérebro, inundando-o com dopamina. Essa dose de dopamina é o que o seu cérebro recorda e procura em momentos de estresse. Mas aqui está a verdade comprovada pela ciência. Se o alimento não estiver em sua casa, o seu cérebro não pode procurá-lo num momento emocional. Um famoso estudo da Universidade de Cornell descobriu que as pessoas comiam até 70% mais junk food simplesmente porque estava visível ou fácil de alcançar. Comer por emoção é impulsivo, e o impulso precisa de conveniência. Remova a conveniência e o hábito enfraquece rapidamente. Isto não significa que nunca mais possa comer estes alimentos. Significa simplesmente que a sua casa não deve parecer uma máquina de venda automática. Crie um ambiente onde a escolha mais fácil seja a escolha mais saudável. A sua força de vontade torna-se instantaneamente mais forte. Não porque mudou, mas porque o seu ambiente mudou. Número 9. Aumente a sua dopamina fora da comida. Comer emocionalmente não é realmente sobre a comida, é sobre a dopamina, a substância química do cérebro responsável pelo prazer, motivação e recompensa. Quando os seus níveis de dopamina estão baixos, o cérebro procura a forma mais rápida possível de se sentir melhor. O açúcar e os alimentos de conforto dão um pico rápido de dopamina, e é por isso que os procura durante o estresse ou a tristeza. Mas aqui está a parte apoiada pela ciência. Quando aumenta a dopamina naturalmente ao longo do dia, o comer emocional diminui drasticamente. O seu cérebro já não depende da comida para um alívio rápido, porque já está a receber pequenos e constantes hits de químicos de bem-estar de fontes mais saudáveis. Pode aumentar a dopamina através da exposição solar, pequenos momentos de movimento, aprender algo novo ou completar pequenas tarefas. Mesmo uma vitória de 5 minutos, como arrumar a sua secretária ou terminar uma lista de tarefas, dá ao seu cérebro uma libertação gratificante de dopamina. Quando a sua dopamina está estável, a comida perde o seu poder emocional sobre si. Volta a ser apenas comida, não um mecanismo de defesa. Subscrevam agora para mais dicas de saúde diárias.